Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Junqueira, sou professor aqui no Linguagem Sem Medo. Hoje vamos falar sobre literatura e simbolismo. O que foi o simbolismo, né? O simbolismo, ele aconteceu quase ao mesmo tempo que o parnasianismo, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais pra frente. Só que o Parnaso, ele legou aos simbolistas a paixão do efeito estético. Então a poesia, ela era bonita esteticamente, né? Mas não era o suficiente, faltava alguma coisa, faltava aquele sentimento de totalidade que o romantismo trazia, né? Então, apesar de algumas coisas do realismo e do parnasianismo estarem presentes no simbolismo, a gente tem muita subjetividade, é quase como se fosse uma conversa, um diálogo com o romantismo, né? Então, como que funciona a poesia simbolista? Nós temos o objeto. Então, pensem que o poeta ele está aqui. Só que ele ignora o objeto. Para ele o importante é o que? São as formas, os cheiros, as cores, as sensações, tudo o que rodeia o objeto. Então toda essa camada cinza ao redor do objeto, ela é muito mais importante do que o próprio objeto, né? Então, para eles, o mais importante era olhar este redor e depois considerar o objeto. O objeto não tinha um valor próprio, né? Então não importa sobre o que está sendo dito, mas o que está sendo dito, né? E aqui tem uma poesia muito legal do Cruz e Souza, que chama O Cavador do Infinito. Ele fala assim: com a tampa do sonho desce aflito e sobe aos mundos mais imponderáveis. Vai abafando as queixas implacáveis da alma o profundo e soluçado grito. Ânsias, desejos, tudo a fogo escrito. Sente, em redor, nos astros inefáveis, cava nas fundas eras insondáveis o cavador do trágico infinito. E quanto mais pelo infinito cava, mais o infinito se transforma em lava, e o cavador se perde nas instâncias. Alto, leva a lâmpada do sonho, e com seu vulto pálido e tristonho, cava os abismos das eternas ânsias. Muito bonito, né, pessoal? Eu vou pedir para vocês, quando a gente for lendo essas poesias, vocês irem colocando as suas opiniões, o que vocês interpretaram dessa poesia, o que vocês acharam nos comentários, tá bom? Opa! Então, no final do século XIX, nós vamos ter o parnasianismo e o simbolismo. Ambos vão ter como um movimento importante histórico a Revolução Industrial. Vamos falar da vida nos centros urbanos. Só enquanto o parnasianismo está na Belle Époque, o simbolismo está falando sobre desigualdades sociais, sobre reações ao cientificismo. Enquanto o esteticismo do parnasianismo é a perfeição formal, é o belo pelo bela arte pela arte, o simbolismo vem com um lado mais pessimista, mais decadentista, né? O parnasianismo ele é racional, ele é objetivo, ele tem influência dos clássicos. Já o simbolismo não. É a apresentação sensorial da vida, a arte como revelação de nossas impressões sobre a realidade. Então essa é a principal diferença entre o parnasianismo e o simbolismo. E aí chegamos ao pré-modernismo. Embora alguns autores pré-modernistas estivessem presos aos modelos de romance realista, naturalista e a poesia simbolista, duas coisas são novas e são interessantes a partir daqui: o interesse pela realidade brasileira e a busca por uma linguagem mais simples e coloquial, né? Então nós temos como obras mais importantes O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que retrata o governo do Floriano Peixoto e a Reforma Armada. Temos Os Sertões, do Euclides da Cunha, que faz um relato da Guerra de Canudos, mostrando como uma das primeiras manifestações pela terra no Brasil. Temos Cidades Mortas, do Monteiro Lobato, que mostra a passagem do café pelo Vale do Paraíba Paulista. E Canaã, do Graça Aranha,
que exibe um documento sobre a imigração alemã no Espírito Santo. Um autor que a gente não pode deixar de fora da poesia que ele é importante é Augusto dos Anjos. Quais são os principais temas do Augusto dos Anjos? É a morte dos sonhos, é a solidão, é o pessimismo, a religiosidade, morbidez, linguagem virulenta, vocabulário científico e a forma clássica. A gente tem o Augusto dos Anjos como um exemplo, que ele pode ser considerado tanto simbolista quanto pré-modernista. Então a gente tem que dar muito cuidado sobre quando a gente fala qual é o lugar de Augusto dos Anjos na literatura brasileira. E ele tem um texto muito bom chamado Versos Íntimos, né? Aonde ele escreveu assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Eu acho essa poesia lindíssima, eu não sei vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado dela. Eu gosto muito. E aí, nós vamos começar a falar sobre modernismo. O modernismo, ele vai ter 3 gerações. A primeira, que acontece a partir de 1922, a segunda, a partir de 1930, e a terceira, que é a partir de 1945, né? Então vocês podem perceber como as coisas acontecem parecidas, mas diferentes. Por exemplo, na primeira geração a gente fala sobre uma negação formal. Já na segunda tem a liberdade formal. E na terceira, a preocupação formal. Na primeira, na segunda e na terceira tem uma crítica e análise social. Então a sociedade volta novamente em voga, né? Fica novamente importante esse assunto como discussão. A primeira geração traz uma ironia, um deboche. A segunda é uma subjetividade sóbria. E a terceira traz a objetividade. E quando a primeira geração traz um concreto, a segunda traz posturas variadas e a terceira traz uma descrição. Aí a segunda traz o resgate do metafísico, enquanto a terceira fala sobre aquilo que é concreto. A primeira fase modernista, ela vai acontecer de 1922 a 1930, com o início na Semana de Arte Moderna. O fim vai ser na Revolução de 30 e a tomada do poder pelo Getúlio Vargas, né? Quais são os fatos históricos que aconteceram nessa época? Fim das oligarquias rurais e da política do café com leite e a Revolução de 30, que é o Getúlio no poder. 2 revistas foram importantes, que foram a Claxon e a Antropofagia, e os manifestos da Poesia Pau-Brasil, Verde Amarelista e Regionalista de 1926. Quais são as características? Forma e conteúdo, liberdade total de forma e de conteúdo, poemas piada, que tinha sátiras aos costumes passadistas e às velhas escolas literárias, paródia e literatura popular, sátira de obras sérias do passado, verso livre e linguagem coloquial, literatura próxima da fala popular, um rompimento com o passado, procura do moderno, do original, do polêmico, né? Que é esse rompimento com o passado. Aí a gente fala sobre as vanguardas europeias, né? Que era a arte que começou a surgir lá fora. A vanguarda quer dizer à frente do seu tempo, né? Então a gente tinha essas artes que eram à frente do seu tempo chegando no Brasil e sendo incorporadas na literatura. Que a gente tinha vários manifestos, como o manifesto do futurismo, o expressionismo, o surrealismo. Esses movimentos começaram a surgir na nossa literatura, né? Um rompimento com o passado, procura do moderno, do original, do polêmico. O nacionalismo crítico, né? A denúncia da realidade. E um renacionalismo mais ufanista. E aqui tem uma poesia muito legal, que na primeira fase a gente tem muitos Andrades, né? O Mário e o Oswald. Que ele fala assim: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol,
o índio tinha despido o português. Muito bonito, né, gente? Quais são os principais autores, então, da primeira fase? O Mário de Andrade, que tinha uma linguagem coloquial, folclore, e aí tínhamos a presença do Macunaíma. Macunaíma, ele é o nosso anti-herói. Esse livro maravilhoso aqui. O Macunaíma, ele é o herói sem caráter. Então, ele é um rompimento com aquela figura heróica que a gente tem, que é a figura, como eu posso dizer, greca clássica. Que a gente tem do herói ser maravilhoso, aquele índio lá que a gente viu em O Guarani, que vem em Iracema, Birajara. Esse índio esquece. Surge um novo índio e um índio sem caráter, né? Temos o Oswald de Andrade, que tinha o nacionalismo crítico, ele gostava muito de fazer paródias, linguagem coloquial, valorizava o cotidiano, tinha capítulos mais curtos, e tinha também, como um autor muito importante, o Manuel Bandeira, que falava sobre liberdade de conteúdo e de forma, temas autobiográficos, falava sobre o cotidiano. E a gente pode perceber isso em um texto dele chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Manuel Bandeira tinha esse gosto por pegar notícias do jornal e transformá-las em poesias, né, para poder falar sobre o cotidiano. Antes de falar da segunda fase, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado até agora. Não esqueçam de deixar suas dúvidas aqui em cima ou aqui embaixo. Nunca no YouTube, sempre no Google Classroom. Sempre comentem o que vocês acharam das poesias que a gente comentou. E eu fui.